Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Como está escrito, no primeiro século de nossa era cristã, haviam 3 canons do Velho Testamento em grego que tiveram a sua transliteração do hebraico para o grego. Isso foi feito 200 anos antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. O primeiro era dos judeus mais ortodoxos. Já o segundo era dos escribas e fariseus, que foi justamente adotado pelos protestantes depois da Reforma Protestante. E o terceiro, o da dispersão, com 14 livros a mais, dos quais 12 deles fazem parte da Bíblia Católica. É possível que Paulo usasse o segundo deles como ex-fariseu que era e defensor da inspiração das Sagradas Escrituras. Como está escrito, não há um. Efetivamente, o apóstolo Paulo era recorrente em fazer citações de trechos do Velho Testamento, dando, portanto, maior autoridade aos seus escritos, até porque ele, nesta parte de sua carta, estava escrevendo diretamente para os judeus que moravam na cidade de Roma, bem como sobre os judeus. Podemos conjecturar que o apóstolo fazia uma interpretação livre do que está escrito no início dos Salmos 14 do Velho Testamento. Como está escrito, não há um justo. De acordo com os conceitos judaicos dos tempos da velha dispensação, ser justo era alguém que guardava, em termos totais e absolutos, todos os mandamentos e ordenanças da legislação de Moisés. Nesta compreensão, o escritor mostra para os seus leitores, principalmente nesta mesma época em que ele escreveu para os judeus na capital romana, que ninguém dos filhos de Israel estavam realmente em condições de ser justos perante Deus, pois não estavam cumprindo a legislação de Moisés. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Salmos 14, versículo 1 e 3, diz assim: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um.
Percebe-se que neste versículo está perfeitamente dentro da intenção principal do apóstolo dos gentios, que é justamente mostrar aos seus leitores o estado de miserabilidade de toda a raça humana diante da justiça de Deus. Como está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Quando o Messias de Deus, Jesus de Nazaré, se manifestou no planeta Terra, havia uma cegueira espiritual tão grande nos filhos de Israel que não perceberam que ali estava o Emanuel de Deus, o Messias prometido, ou seja, Deus entre os homens. Paulo escreveu que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos filhos dos homens, todos. Por isso que os judeus rejeitaram ao seu Messias e, por consequente, a Deus também, porque estavam cegos espiritualmente. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque. Salmos 14, versículo 2, escreveu o salmista: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. No caso de Israel, mais do que os gentios, eles tinham todos os motivos para servirem eternamente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque por meio da legislação de Moisés foram absolutamente iluminados com a verdade e com a vontade do seu Deus. O Senhor, portanto, se revelou de maneira grandiosa ao seu povo, os hebreus. Finalmente, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Os últimos séculos que antecederam a vinda do Messias de Deus, Jesus de Nazaré, as trevas tomavam conta da humanidade, até mesmo do povo hebreu, que era o povo mais iluminado do planeta Terra daquela época. No entanto, para que o Deus de justiça não derramasse a sua ira justa sobre os habitantes da terra, então a misericórdia e a graça divina prevaleceram. Por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para resgatar os seus remidos, aqueles que ele comprou e redimiu com o seu precioso sangue. Porque se dependesse dos filhos dos homens, tudo estava perdido e condenado. Mas Jesus veio ao planeta Terra realizar a tão preciosa redenção dos pecadores. Eis a razão porque ele, em um ato de sacrifício voluntário de si mesmo, fez a expiação e com isso realizou a nossa reconciliação com o Criador de todas as coisas, como foi
importante a vinda remitiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.